Boa noite a todos. Eu sou o narrador e estou aqui para ajudá-los a pegar no sono com essas histórias de terror sobre horror no aeroporto. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like no vídeo. Eu adoraria saber de onde você é e que horas está assistindo, então deixe um comentário. Agora, quando estiver pronto, acomode-se, relaxe. Eu nunca tinha considerado passar uma noite em um aeroporto até que isso aconteceu comigo. Sempre que viajo a trabalho, tento encontrar um lugar para ficar, mas durante a pandemia, a empresa cortou custos e, de repente, dormir em um albergue deixou de ser uma opção. Então, lá estava eu, preso no aeroporto, esperando por um voo que sairia em 14 horas. Pelo menos, já tinha feito o usual. Comi algo e encontrei um lugar semi-confortável para ficar. Mas, antes de tentar dormir, decidi dar uma rápida ligada para o meu chefe, o Sr. Lopes. Honestamente, não estava a fim de conversar, mas isso fazia parte do trabalho. Outro atraso. Simon, disse ele com aquele tom frio que sempre tem. Lembre-se de que você tem que estar no horário e preparado para amanhã. Oh, claro. Como se eu tivesse outra opção. Obviamente, não disse isso a ele, apenas respondi: sim, senhor. E então desliguei, sentindo que ele realmente não se importava com o que acontecesse comigo. Foi então que percebi que meu celular estava prestes a desligar. Que desastre, pensei. Então, eu precisava achar o carregador logo, ou seria como se estivesse na Idade Média. Comecei a procurar na minha mochila, mas, claro, não estava lá em lugar nenhum. Após um momento, percebi que tinha deixado em casa. Então, com o tempo se esgotando, me levantei e corri até a loja que eu tinha visto na entrada. Mas, quando cheguei lá, surpresa, estava fechada. Olhei no meu relógio e percebi que já era 2 horas da manhã. Ótimo, agora eu teria que esperar mais 11 horas, sentindo todo o cansaço acumulado. Decidi que era melhor tentar dormir um pouco. Então procurei um assento perto da loja, esperando que ela abrisse logo. Enquanto me acomodava, comecei a pensar na conversa com o Sr. Lopes. A ideia de conseguir uma promoção me fez sonhar um pouco, mas era difícil não sentir ansiedade nessas circunstâncias. Finalmente, cedi ao sono e caí em um estado quase de coma. De repente, acordei ao ouvir uma voz dizendo meu nome. Foi estranho. Parecia vir de algum lugar e soava como se estivesse conectada a algum tipo de tecnologia. Abri os olhos e vi a luz da lua iluminando o corredor vazio do aeroporto. Também percebi que não havia mais ninguém por ali, o que me deixou um pouco desconfortável. Além da luz da lua, havia uma placa piscando de uma loja que estava fazendo um zumbido. Senti um arrepio. A atmosfera estava estranha, solitária e sombria. Enquanto eu tentava me recompor, percebi que a voz ainda ecoava na minha mente. Fiquei curioso, mas também um pouco assustado. Olhei ao redor tentando achar a fonte e pensei que talvez o sistema de anúncios do aeroporto tivesse captado algo que eu disse enquanto dormia. De repente, a ideia de que poderia ser o meu celular falando parecia um pouco ridícula. E se for a Siri? Pensei, mas claro, isso não explicava como ela sabia meu nome ou como ela havia respondido se estava desligado. Enquanto tentava entender tudo aquilo, me levantei e comecei a andar, procurando respostas no vazio e na misteriosa escuridão do aeroporto. Eu não sabia se estava prestes a descobrir algo assustador ou se estava apenas deixando minha imaginação correr solta. Mas fosse o que fosse, a viagem estava apenas começando, e a noite poderia me trazer mais surpresas do que eu esperava. Estava me deixando louco. A voz que eu tinha ouvido ainda ressoava na minha cabeça e eu me recusava a acreditar que estava alucinando. Fui até a loja e olhei por entre a porta de vidro, esperando que algum dos celulares se acendesse e falasse comigo novamente. Depois de 5 minutos de observação e murmúrios, percebi o quão absurda minha situação era. Claro, deveria ser só minha imaginação, pensei. Então, decidi tentar dormir novamente. Mas, quando tentei relaxar, uma pergunta começou a me atormentar. Por que o aeroporto estava tão vazio? Sim, era tarde, mas, ora, sempre há viajantes em um lugar como esse. De repente,
Comecei a me preocupar e a pensar que talvez estivesse em uma seção deserta enquanto outros estivessem no terminal principal. Essa ideia me acalmou o suficiente para tentar fechar os olhos novamente. Mas, no momento em que estava começando a cochilar, a voz me chamou de novo. Simon, olhe para mim. Minha mente deu um pulo. Não poderia ser real. Mas, quando abri os olhos, percebi que não estava sonhando. A voz era clara, e uma onda de terror me invadiu ao perceber que não era apenas minha imaginação. Esperei, sem coragem de responder, mas ela parecia cada vez mais insistente. Simon, olhe para mim, Simon. Tentei ignorar, mas era como se eu estivesse preso em um filme de terror. Finalmente, decidi que tinha que descobrir de onde vinha aquela voz. Então me levantei e caminhei na direção do som. Com medo? Claro, mas não podia simplesmente ignorar. Era estranho, porque, à medida que me aproximava, a voz ficava mais distorcida, quase como se, ao invés de palavras, eu estivesse ouvindo um bebê chorando. A cada passo que dava, minha ansiedade aumentava. Quando finalmente cheguei à fonte do som, uma voz clara e furiosa me surpreendeu. Não seja ganancioso, Simon. Não entendi nada e senti que não podia ficar ali. Então, sem pensar, corri na direção da voz, sem saber o que me aguardava, mas pelo menos não ia me deixar ser dominado por aquela monstruosidade. No entanto, não estava preparado para o que encontrei. Quando a vi, fiquei atônito. Era uma figura sombria no corredor, bem perto de onde ela costumava estar. Ela estava no nível do chão e rastejava na minha direção. Quando a luz da lua iluminou-a completamente, vi seu rosto claramente, e meu coração quase parou. Era uma mulher pálida, de cabelo loiro, com uma expressão completamente vazia. Seus olhos escuros brilhavam, como se quisessem me devorar. Havia sangue por toda parte. Ela tinha uma ferida aberta no pescoço e uma das pernas estava estranhamente solta de seu corpo. Mas, sem dúvida, o que mais me perturbou foi uma espécie de extensão saindo de sua boca. Parecia um cabo coberto de sangue. Fiquei paralisado, completamente petrificado de terror. O que você quer? Gritei enquanto ela rastejava mais perto e cada movimento dela fazia um som como de uma máquina velha. O rastro de sangue se espalhava pelo chão enquanto ela esticava os braços em minha direção, sem dizer uma palavra. Minhas pernas ficaram como gelatina à medida que ela se aproximava cada vez mais. Quando ela finalmente tocou o meu tornozelo, me puxou para o chão. Fiquei imóvel por alguns segundos até recobrar a consciência. Tentei me soltar do seu aperto, mas ela era incrivelmente forte e me arrastava com facilidade. Escute, Simon, disse ela com uma voz quase metálica. Então, abri meus olhos, observando enquanto ela se aproximava para morder minha perna e senti uma dor agonizante quando seus dentes afiados perfuraram minha pele. Nesse momento, ouvi um murmúrio, uma voz familiar ressoando na minha mente. Você está bem. Soava como o Sr. Lopes, mas, ao mesmo tempo, não era ele. De repente, vi um homem gordo, bem vestido, atrás de mim, me olhando com uma expressão de preocupação que logo se transformou em um sorriso sinistro. Isso era tudo o que eu precisava. Essas duas figuras letais atrás de mim, enquanto o monstro me mordia. O homem se inclinou sobre mim, perguntando se eu estava bem, embora seu rosto mostrasse o oposto, pura indiferença. Minha adrenalina disparou pelo meu corpo nesse momento e percebi que estava envolvido em algo muito maior e mais horrível do que poderia ter imaginado. Naquele momento, abri meus olhos, completamente alerta, e me encontrei cara a cara com um segurança do aeroporto. Ele se inclinou e perguntou: "Você está bem?" Ouvi você gritando e alguns passageiros ficaram preocupados. Fiquei sem palavras. Então, era um pesadelo. Parecia que o cara que estava sobre mim estava acostumado a lidar com pessoas que dormiam em aeroportos e tinham pesadelos. Respondi que sim, que tinha tido um pesadelo ruim, mas estava completamente confuso. Quando olhei ao redor, tudo o que vi foram os rostos inexperientes de outros viajantes e funcionários do aeroporto, começando a dar boas-vindas ao novo dia. A luz do sol me atingiu em cheio no rosto e quase me cegou. Tentei recolher meus pensamentos, ainda imerso no pesadelo.
Foi quando vi uma jovem loira, com no máximo 30 anos, conversando com seu bebê. O tom dela era quase agressivo. Ao olhá-la, percebi que seu rosto era incrivelmente semelhante ao que eu tinha visto na noite anterior. Seus olhos estavam vazios, como se nada ali estivesse de verdade, apenas uma fachada. Era como se, por um momento, tudo tivesse parado. O ar estava pesado, e uma sensação de pavor me envolveu novamente, como se aquele pesadelo estivesse se estendendo para a realidade. Ela notou meu olhar e me encarou por um instante, sua expressão dura e sem emoção, mas algo parecia estranho. Como se ela soubesse mais do que deveria. Por um momento, senti que as sombras da noite ainda estavam me seguindo, e a ideia de que a realidade estava se distorcendo à minha volta parecia cada vez mais plausível. Ela se virou, como se nada tivesse acontecido, mas a tensão no ar permaneceu, me sufocando. Olhei ao redor, tentando me convencer de que tudo não passava de uma coincidência, uma alucinação causada pelo cansaço. Mas a sensação de estar sendo observado, de não estar mais sozinho, não desapareceu. Permaneci parado, respirando fundo, tentando reacelerar os batimentos do meu coração, que ainda estavam descompassados. A luz da manhã agora inundava o aeroporto, mas parecia que nada estava realmente iluminado. Era como se a noite estivesse se arrastando, agarrada a tudo ao meu redor. Quando finalmente consegui me mover, percebi que a mulher e seu bebê tinham desaparecido. Eu tinha os olhos fixos em um ponto vazio, sem saber o que pensar. Aquela sensação de estar sendo observado não ia embora. Por mais que tentasse afastá-la, parecia que ela tinha se enraizado em minha mente. Eu estava sendo seguido. A resposta estava clara, mas eu não sabia como reagir. Olhei para o relógio. O tempo tinha passado, mas eu ainda estava preso naquela sensação. Os minutos se arrastavam, e cada passo que eu dava parecia ser um eco distante, como se o espaço ao meu redor tivesse ficado menor, mais apertado. Tudo o que eu queria era sair daquele lugar, mas, ao mesmo tempo, algo me impedia de simplesmente ir embora. Olhando para os corredores vazios, a realidade parecia estar se desintegrando, como se o que acontecia ali fosse um reflexo distorcido de algo muito maior. Algo que eu não conseguia controlar, que estava além da minha compreensão. Eu nunca imaginei que, ao longo dos anos, uma palavra única poderia significar tanto na minha vida. Mas cá estou eu. Para aqueles que não sabem, a culofobia é o medo irracional de palhaços. Mas no meu caso, não é bem assim, e agora você vai entender por quê. Tudo começou em um aeroporto, há uns 9 anos, quando eu estava a caminho de visitar meus pais. As casas deles não ficavam tão longe para precisar de avião, mas eu achava a ideia de viajar de avião bastante confortável. O que eu não esperava era que essa decisão mudaria minha vida da maneira que mudou. Já teve aquela sensação estranha de que alguém está te observando? Você não sabe de onde vem ou quem é, mas tem a sensação de que há um par de olhos fixos em você? Claro que sim, né? Pois bem, foi exatamente isso que estava acontecendo naquele momento. Só que, nesse caso, eu sabia exatamente quem estava me olhando. Um palhaço com uma maquiagem horrível, que estava bem ali, do outro lado da sala de espera. No começo, eu decidi ignorá-lo, pensando que ele só queria me fazer sentir desconfortável, mas depois de um tempo, não consegui resistir à tentação e olhei de novo. Para minha surpresa, ele não estava no lugar onde estava antes, mas tinha se aproximado de mim. Isso me fez entrar em pânico. Por que diabos ele estava se aproximando? O que ele queria de mim? Eu franzi a testa, desconfiado, começando a sentir calafrios. Decidi que precisava avisar alguém, então me levantei e fui procurar um segurança, tentando resolver a situação o mais rápido possível. Eu contei tudo a um policial desavisado, mas quando ele foi procurar o palhaço, ele tinha desaparecido. O guarda deu de ombros e me disse que não era incomum perder de vista alguém como ele, o que até era verdade, mas isso só fez minha preocupação aumentar. Depois de uma rápida passada no banheiro, decidi procurar um lugar seguro para me sentar e acabei me trancando em uma cabine na área de embarque. Eu ainda me sentia um pouco desconfortável,
mas foi justo quando eu achava que talvez estivesse a salvo, que o calor de uma respiração fez eu perceber que não estava sozinho. Era como se alguém estivesse respirando bem ao meu lado, e isso me tirou completamente da linha de pensamento. Aterrorizado, fiquei paralisado no lugar. Quando olhei para baixo, vi um par de enormes sapatos de palhaço na cabine ao lado. Meu coração quase parou. Eu não acreditava que ele estava ali. Então o palhaço começou a tocar uma corneta arrepiante bem ao meu lado, como se soubesse o quão assustado eu estava e estivesse se divertindo com o meu pânico. Finalmente, eu abri a porta e corri para fora de lá, mas o palhaço correu atrás de mim, tocando aquela corneta aterrorizante atrás de mim. Meu coração disparou, embora ele estivesse a alguns metros de distância. Eu acelerei o passo e me lancei pelo corredor, correndo a toda velocidade em direção ao segurança, gritando que precisava de ajuda. Eu contei tudo novamente a ele, e fomos juntos até o banheiro, mas como esperado, não havia sinal algum do palhaço. Senhor, não há nenhum palhaço te perseguindo aqui. Você está bem ou isso é alguma brincadeira? Disse o guarda, me olhando com incredulidade. Não, sério, havia um palhaço aqui e ele estava me perseguindo. Ele era enorme e estava bem aqui, tocando a corneta do meu lado. Ele me perseguiu até aqui. Eu juro, eu disse, ansioso, sentindo-me cada vez mais frustrado. O guarda não estava nada convencido. O jeito como ele me olhava deixou claro que ele não acreditava em uma palavra do que eu estava dizendo, então continuou com seu questionamento cético. Tem certeza de que não era uma criança brincando no aeroporto? Se houvesse alguém assim, alguém teria visto ou ouvido, e até agora ninguém reportou nada. Por favor, só acredite em mim e chame alguém. Isso é sério. Eu implorei, embora soubesse que ele não me acreditaria. A última coisa que eu queria era ficar ali esperando os médicos chegarem para me dizer que eu estava perdido na minha loucura. Então, lá estava eu, tentando desesperadamente justificar o que havia vivido, e com o palhaço assombrando minha mente. Tudo isso foi muito mais aterrorizante do que o que realmente aconteceu. No final, nunca encontraram o palhaço, mas eu tenho certeza absoluta de que ele estava lá e não tinha boas intenções. Talvez ele tenha conseguido se infiltrar pelo aeroporto ou talvez tenha tirado a fantasia e a maquiagem e simplesmente passado despercebido pelas pessoas. Desde aquele dia, não consigo ver um palhaço sem que as lembranças escuras voltem à tona. Cada vez que eu ouço uma piada envolvendo um palhaço, as imagens voltam à minha mente, me lembrando de que algo muito sombrio está por vir. O que eu vi naquele aeroporto nunca vai ser apagado da minha mente. A fobia tomou conta de mim para sempre, e no fundo, eu sei que aquele palhaço nunca vai me deixar em paz. Meu nome é Ariel, tenho 28 anos e sou homem, caso você estivesse se perguntando. Eu tenho que dizer que realmente adoro viajar. Na verdade, eu frequentemente não durmo nada e passo o tempo inteiro olhando pela janela do avião. Tem algo em estar cercado por nuvens que me relaxa e me enche de satisfação. E o melhor de tudo é que sou pago por essas viagens. No entanto, nem tudo é tão bom assim. O meu amor por voar é quase tão intenso quanto a minha aversão a aeroportos. Sempre os acho caóticos, cheios de pessoas irritantes e funcionários que não querem fazer nada por você. Ou pelo menos, é o que eu sempre digo para todo mundo. Mas a verdade é que existe uma razão mais profunda para o meu desgosto por esses lugares. Há uma memória que continua me atormentando todas as noites, antes de eu colocar os pés em um aeroporto. Uma memória que me faz chorar na cama como uma criança. Quando eu tinha apenas 8 anos, já tinha voado várias vezes. No começo, eu era uma criança muito obediente e sempre ficava perto dos meus pais. Mas com o tempo, me senti mais à vontade e comecei a me meter em encrenca. Eu me lembro da vez que estava indo para a Itália visitar meus avós. Eu não conseguia conter a empolgação com a comida deliciosa e os presentes de Natal atrasados que eu ia ganhar. Mas minha mãe não estava muito bem, pois passou a manhã toda indo ao banheiro, por causa do que tinha comido mais cedo. Eu lembro que em um desses momentos, enquanto minha mãe estava ausente, nós estávamos na fila para fazer o check-in das malas. Eu estava irritado com meu pai porque ele não queria me emprestar o celular,
Estava muito ocupado jogando videogame, e eu estava um pouco cansado da atitude dele. Aproveitei um momento de distração, quando ele estava conversando com outros passageiros, e furtivamente saí da fila para procurar o banheiro e encontrar minha mãe. Mas assim que soltei sua mão e comecei a andar, meu pai percebeu que eu tinha me perdido e começou a me procurar. Eu já estava bem distante. Andei em direção aos banheiros, achando que encontraria facilmente. Em um restaurante, eu poderia encontrar o banheiro sem problemas, mas no aeroporto era diferente. Comecei a sentir que o tempo estava passando rápido demais. Quando percebi que não encontrava um único banheiro, decidi voltar para o meu pai, mas não lembrava mais de onde vinha. O aeroporto não era tão grande, mas da perspectiva de uma criança de 8 anos, parecia um labirinto monumental. Tentei manter a calma, mas as lágrimas começaram a brotar quando percebi que estava perdido. Foi então que decidi me aproximar de um casal que vi por perto e perguntei se eles sabiam onde ficava o banheiro. "Desculpe, menino, é a nossa primeira vez viajando", disse o homem. Após alguns minutos e me sentindo cada vez mais sozinho, ele se agachou e falou comigo. "Ei, você parece estar perdido? Talvez devêssemos te levar até um policial." Mas antes que eu pudesse responder, uma mulher idosa, que tinha ouvido nossa conversa, se aproximou e olhou para mim. "Não saia de perto dos seus pais, isso vai assustá-los até a morte." Ela me advertiu. Ela falou comigo como se me conhecesse, então olhou para o casal e disse: "Desculpem, ele é um menino muito travesso." Embora ela tentasse sorrir, eu percebi que havia algo estranho em seu olhar. Depois de trocar algumas palavras e sorrisos com o casal, ela pegou meu braço e começou a me levar embora. "Você não deve sair de perto dos seus pais, pode ser perigoso. Eu vou te levar até eles." Ela continuou enquanto caminhávamos pelo aeroporto. "Os pais só querem o melhor para você. Tenho certeza de que você passa tempo demais jogando, não é?" Ela perguntou. Eu apenas abaixei a cabeça em resposta, sem querer discutir. Então, caminhamos um pouco mais e ela perguntou novamente: "Onde você vai, menino?" "Vou para a casa dos meus avós em Nápoles", respondi. "Meu avô tem um restaurante e sempre faz comida deliciosa, e minha avó tem alguns presentes que o Papai Noel deixou para mim." "Que família legal você tem. Eu gostaria que todos nós fossemos assim", ela disse, sorrindo, embora eu tenha detectado um toque de amargor em suas palavras. "Você vai bem na escola?" ela perguntou. Nesse momento, eu vi uma placa que dizia banheiros, mas passamos por ela. Então, eu disse para a senhora: "Eu acho que passamos por um banheiro. Não passamos? Ou talvez não." "Não sei, acho que não", ela respondeu. Mas eu insisti que a placa estava ali. Ela continuou a falar comigo, perguntando coisas como se quisesse que eu lembrasse das palavras dela. Quando olhei, reconheci a entrada do aeroporto e vi que estávamos prestes a cruzá-la. "Isso aqui é a entrada. Por que estamos indo para esse lado?" "Meus pais estão lá dentro?" eu perguntei, começando a ficar assustado. "Relaxa, filho. Sua mãe está lá fora te esperando. Ela acabou de me mandar uma mensagem", ela disse com um sorriso. Mas isso me fez pensar: como você sabe disso? Se nunca tirou seu celular do bolso. "Você não conhece minha mãe?" eu respondi, desconfiado. Naquele momento, eu vi o sorriso dela desaparecer e sua mão apertar com força o meu pulso. Aquele senhora tinha uma força surpreendente. Eu nunca parei de pensar sobre o que estava acontecendo, mas o olhar dela me aterrorizava. Já estava bem longe do meu pai e a ideia de que algo ruim poderia acontecer comigo começou a me dominar. Lembrei que meus pais sempre me disseram para nunca falar com estranhos, muito menos ir com eles, e foi exatamente o que eu fiz. Então, naquele momento, fiquei com medo e tudo o que eu queria era voltar e encontrar minha família. Eu comecei a sentir o ar escapar dos meus pulmões e meus olhos começaram a se encher de lágrimas. No começo, achei que a mulher estava um pouco gordinha, mas depois percebi que o tamanho dela era devido ao seu físico atlético. "Moça, meu braço está doendo", eu disse. "Onde você está me levando?" Mas ela não respondeu. Continuou caminhando sem me dar atenção, como se nada estivesse acontecendo. "Por favor, me solta. Está doendo." Eu tentei me soltar,
gritando e pedindo por ajuda. Ao ouvir meus gritos, algumas pessoas olharam para nossa direção, o que a distraiu. Foi nesse momento que consegui me libertar do aperto dela e dei os primeiros passos sozinhos, mas quando pensei que estava seguro, senti um puxão no meu cabelo. Era ela. Ela me arrastava de volta. A mulher me deu um tapa muito forte. Em um tom ameaçador, disse: James, não me envergonhe. Você precisa parar com isso. Seus pais vão ficar furiosos por você ter fugido. Eu queria dizer muitas coisas para ela, mas as lágrimas me impediram. Claramente, meu nome não era James, mas, com 8 anos, eu não entendia o porquê ela tinha me chamado assim. Ela continuou a me arrastar em direção à saída, enquanto as pessoas ao nosso redor pareciam horrorizadas com o que estava acontecendo, mas a maioria delas seguiu em frente como se nada tivesse acontecido, pensando provavelmente que era uma avó rigorosa corrigindo seu neto. Finalmente, quando saímos, caminhamos até uma van branca, onde havia um homem com capô e óculos escuros encostado ao lado. Ele olhou para a mulher e gritou: Como você consegue fazer tanto barulho aqui, bem no meio do aeroporto? A voz dele era baixa, quase um sussurro, mas cheia de agressividade. Olhando para o rosto dele, senti um calafrio. O homem tinha olhos grandes e círculos vermelhos sob eles, respirava com dificuldade, e dava para perceber que ele era perigoso. Vamos, menino, não dê atenção a ele, disse a mulher, ignorando completamente o homem. Nunca experimente drogas, ou você vai acabar igual a esse cara, ela disse. Depois, olhando para mim, ela tentou se recompor um pouco e disse: Desculpe, eu te bati. Vamos comer alguma coisa e depois eu te levo até seus pais, eu prometo. Ela me colocou na parte de trás da van, embora eu estivesse meio atordoado. Quando vi a oportunidade, mordi a mão dela e saí correndo. Mas não consegui ir muito longe. O homem me pegou pelo ombro, virou-me e me deu um soco no estômago. Depois, me levantou e me jogou na parte de trás da van como se eu fosse um saco de batatas. Que diabos você está fazendo? Ela gritou para ele. Em plena luz do dia: Seu idiota, liga logo essa van. O interior da van era bem escuro. Embora eu chorasse de dor, tudo o que conseguia pensar era em escapar e voltar para meus pais. Mas, de repente, comecei a ouvir gritos e batidas do lado de fora. E então, a luz do sol entrou novamente quando as portas se abriram. Estranhos olhavam com alívio e me ajudaram a sair daquele lugar horrível. Eu vi vários policiais correndo na direção do lugar, cercando meus sequestradores. Finalmente, me levaram até meus pais, que me abraçaram chorando de alívio. Eles haviam me procurado desesperadamente e tinham chamado a polícia a tempo de evitar que eu desaparecesse. Foi assim que eles descobriram o que estava acontecendo e imediatamente saíram para me procurar. Meus pais estavam desesperados e o rosto da minha mãe estava molhado de lágrimas. Eles prometeram que nunca mais deixariam aquilo acontecer e que iriam se concentrar mais em me cuidar o tempo todo. Enquanto ouvia as palavras deles, não pude deixar de pensar: se eu não tivesse mordido aquela mulher ou se o cara não tivesse sido violento, ninguém teria percebido o que estava acontecendo. O que teria sido de mim se aquela van tivesse saído naquele dia? Depois dessa experiência horrível, decidi que iria me comportar melhor. Nunca mais me separaria dos meus pais fora de casa. Eu não queria que algo assim acontecesse comigo novamente. A sensação de estar preso e o medo que senti foram lições que eu levaria para sempre comigo. Então, sim, é por isso que eu não gosto de aeroportos. Às vezes, coisas acontecem na vida que nos afetam de uma forma que nunca imaginamos. Uma dessas experiências aconteceu comigo há 7 anos, quando eu trabalhava como segurança no aeroporto. Sempre gostei do meu trabalho, pois nunca faltavam oportunidades para conhecer pessoas interessantes naquele lugar tão movimentado. No entanto, havia alguns membros da tripulação que pareciam um pouco estranhos para mim. Eu sou Ryun. Tenho 45 anos agora, mas naquela época eu tinha 25. Durante o meu turno, tinha um colega chamado Carlos. A gente sempre dava boas risadas nas pausas e ele era ótimo de se ter por perto. Mas um dia, enquanto eu andava pelo aeroporto, vi um cara de uns 39 anos,
usando uma camiseta preta e uma calça cinza, que parecia estar esperando alguém. O cara segurava um cartaz com o nome Smiley escrito à mão. Embora, a princípio, ele parecesse alegre, como se estivesse empolgado para receber sua família, depois de um tempo, tudo mudou. Pelo que eu pude perceber, a família dele ou quem quer que fosse, não apareceu. O brilho nos olhos dele foi sumindo e o sorriso desapareceu. Ele parecia desanimado, sombrio. Eu não gostava de ver ninguém assim. Então, queria me aproximar dele para oferecer companhia, mas ele parecia ocupado demais para isso. Tentei ignorá-lo e seguir com o meu trabalho. No entanto, no dia seguinte, o mesmo homem estava de volta ao aeroporto, ainda com as mesmas roupas e com aquela expressão triste no rosto. Era estranho. Parecia que a cada dia ele caía em um estado de desespero ainda mais profundo, como se estivesse lidando com problemas enormes. Mas eu não entendia o que estava acontecendo e nem por que ele voltava todo dia. Eu me lembro dos olhos dele perfeitamente e da tristeza profunda que refletiam. Então, no terceiro dia, decidi me aproximar. Mas quando finalmente consegui reunir coragem para ir até ele, ele já não estava mais lá. Pensei que talvez sua família tivesse chegado e o levado embora. Então perguntei a alguns passageiros se tinham visto ele, mas ninguém percebeu a presença dele. A frustração tomou conta de mim. Não sabia para onde ele tinha ido. Decidi continuar com o meu trabalho e esquecer sobre o cara, imaginando que finalmente ele havia se reencontrado com a pessoa que esperava há dias. Porém, no dia seguinte, eu o vi de novo. E nesse momento, eu não aguentei mais. Eu precisava descobrir o que estava acontecendo com ele. Quando me aproximei, comecei a fazer perguntas. Por que você está tão triste? Seus parentes ainda não entraram em contato. Me conta o que você precisa. Talvez eu possa te ajudar. Mas o cara não respondeu. Quando falei com ele, parecia que o ambiente ao nosso redor mudou. Eu estava suando muito e, de repente, as palavras começaram a falhar, ficavam presas na minha garganta, como se eu estivesse perdendo o controle. Era muito estranho. A sensação era esquisita. Cheguei a me sentir tonto e a impressão que eu tinha era que o mundo ao meu redor estava se distorcendo. Então, tudo ficou preto. Logo depois, acordei em uma sala de hospital. Vi a polícia e meus amigos com caras assustadas. A princípio, achei que tudo não passava de um mal-entendido. Mas então eles me mostraram as imagens das câmeras de segurança e eu fiquei chocado. Nas filmagens, vi a mim mesmo fazendo coisas horríveis, fora de controle, tentando quebrar tudo ao meu redor e mexendo nas malas dos passageiros. Não conseguia acreditar no que estava vendo. As minhas ações estavam violentas, e cada palavra que eu dizia transbordava uma raiva que eu não entendia. Eu estava dizendo coisas como: isso tudo é culpa de vocês. Todo mundo é ruim. Meus amigos e a polícia pareciam mais preocupados comigo do que com o que tinha acontecido, e sugeriram que eu procurasse a ajuda de um psiquiatra. Essa era uma outra carga mental que eu não sabia como enfrentar. Não entendia nada do que estava acontecendo. Não lembrava de nada, só de ter falado com aquele cara, e mais nada. Eu estava paralisado, confuso e muito perdido. Fiquei dias sem voltar ao trabalho. Não apareci por uma semana, mas a necessidade de retornar foi me trazendo de volta. No entanto, assim que entrei nas portas do aeroporto, vi o mesmo homem. Instantaneamente, meu corpo começou a reagir de forma estranha. Meu coração estava a mil, e ficou claro que algo não estava certo. Ele não era apenas um cara triste. Ele era algo mais. Foi então que nossos olhares se cruzaram e o meu sangue congelou. O rosto dele estava azul, os olhos vermelhos como se estivessem prestes a sair das órbitas. Mas naquele momento eu percebi que ele não estava sozinho. Havia uma mulher e uma menina ao lado dele, a esposa e a filha. Seus rostos estavam queimados, e os olhos pendiam, como se estivessem prestes a cair. Eles sorriam, mas era um sorriso perturbador, como se estivessem presos em algum lugar entre a vida e a morte. O terror me dominou. Eu comecei a murmurar orações, implorando a Deus para me proteger, porque eu sentia que algo muito sombrio pairava sobre mim. Era como se eu estivesse sendo arrastado para um abismo do qual não conseguiria escapar.
O ambiente no aeroporto ficou irrespirável e a risada macabra da família ecoava nos meus ouvidos. A partir daquele dia, nada mais foi igual. Percebi que, às vezes, lugares podem parecer normais, mas carregam histórias que nunca são contadas. Na minha mente, a imagem daquele homem e sua família ficou gravada de forma indelével. Aquele foi meu último dia no aeroporto. Naquele momento, fui até o escritório da administração e entreguei minha carta de demissão. Não sei como o meu rosto estava, mas pelo jeito que o administrador me olhou, tenho certeza de que o pânico que eu sentia estava estampado no meu corpo todo. Nunca mais voltei. Desde então, nunca mais vivi algo parecido. Não faço ideia de quem era aquele fantasma, nem da história sombria por trás dele. Só sei que nunca mais quis encontrar com ele novamente. Meu nome é Valentina. Sou estudante de intercâmbio nos Estados Unidos. Embora eu esteja aqui há pouco tempo, já fiz vários amigos e as pessoas são muito amigáveis, diferente do que acontecia no México, meu país de origem. Aqui tudo é diferente, mas, no meio de tudo isso, quero compartilhar com vocês uma experiência aterrorizante que vivi relacionada à minha melhor amiga, Olivia. Desde pequenas, nós sonhávamos em viajar juntas para o exterior, e Olivia estava muito ansiosa para vir para cá. Ela sempre foi uma pessoa incrível, mas a vida dela foi um grande desafio. Ela perdeu a mãe quando era muito jovem. Bem, o pai dela, digamos, que não é lá o cara mais afetuoso do mundo. O relacionamento deles é complicado. Ele é mimado e nunca se importou muito com ela. Após muito esforço e sacrifício, minha amiga finalmente conseguiu juntar dinheiro e comprou uma passagem de avião. Finalmente, o sonho dela se tornou realidade e ela comprou 2 bilhetes, um para ela. Como sou sua melhor amiga, ela decidiu comprar outro para mim. Não consigo descrever o quanto eu estava empolgada naquele dia. Tudo parecia perfeito. O dia da nossa viagem chegou e combinamos de nos encontrar no aeroporto. No entanto, ela chegou um pouco atrasada, mas não importava, ainda tínhamos tempo. Quando ela finalmente apareceu, minha alegria desapareceu instantaneamente ao vê-la chegar acompanhada do pai. Foi como um balde de água fria. Assim que nossos olhos se cruzaram, eu pude sentir a raiva que ele sentia por mim. Era palpável. Mas isso não me surpreendeu, pois eles tinham um relacionamento complicado. Sempre que o pai dela estava por perto, Olivia ficava em silêncio e parecia que eles estavam em um cabo de guerra. O que me deixou realmente desconfortável foi o fato de que ele a convenceu a ficar para almoçar no aeroporto antes de partirmos. Eu podia sentir o olhar curioso dele fixo em mim. Normalmente, não sou do tipo que fica quieta, mas naquele momento eu estava, até que de repente, o homem explodiu. Não olha para mim, sua pirralha, ele gritou com toda a sua fúria, enquanto Olivia me olhava, pedindo desculpas com os olhos. Eu te aviso, você não vai tirar minha filha de mim. Não vou deixar uma garota mal educada como você influenciar ela. Ele gritou. Como se isso não fosse suficiente, ele jogou minha comida em mim, sujando minha roupa e gritando que eu era uma mentirosa. Minha mente ficou em branco, paralisada. Isso não fazia sentido. Eu não tinha feito nada. Então, fiquei fria e com muito medo do que poderia acontecer a seguir. Estava claro que aquele homem não estava bem. Olivia congelou e eu estava muito nervosa, sentindo meu coração acelerar. Dei alguns passos para trás, dizendo a ele que eu não tinha feito nada para ele me atacar daquele jeito e que, se ele não se acalmasse, eu chamaria a segurança. Mas em questão de segundos, o homem se lançou contra mim como um touro. Nunca fui boa em esportes, mas naquele momento eu corri como se o próprio diabo estivesse atrás de mim. Eu gritava e pedia socorro enquanto ele me perseguia, mas não aguentei mais. Minha adrenalina estava acabando e logo senti suas mãos ao redor do meu pescoço. Achei que eu estava prestes a morrer. Eu podia sentir minha respiração sumindo. Por um momento, pensei que realmente ia morrer. Mas então, Rodrigo mudou alguma coisa. Naquele momento de desespero, vi vários seguranças correndo em direção a ele, capturando o pai da minha amiga, que estava muito agressivo e gritando como um louco. Mas sua raiva se transformou em pura frustração quando o tiraram de perto de mim. Quando fizeram isso,
Me senti um pouco mais aliviada, mas estava claro que ele não havia terminado. Sem pensar duas vezes, tirei meu spray de pimenta, que sempre carrego na bolsa, e joguei na cara dele. Embora não tenha parado completamente ele, me desorientou o suficiente para me dar tempo de escapar. Mas não fui muito longe, porque isso o deixou ainda mais irritado. E justo quando parecia que tudo estava indo de mal a pior, os seguranças conseguiram contê-lo novamente. No entanto, houve tanto caos que precisei adiar meu voo. Apesar de tudo, isso acabou sendo a melhor coisa que eu poderia ter feito. Depois disso, Olivia se aproximou e disse que era toda minha culpa, que o pai dela ia se meter em encrenca com a polícia por causa do que aconteceu. Isso me pegou de surpresa. Me senti culpada, mas ao mesmo tempo indignada por ela ter me culpado pelo incidente, depois de ter testemunhado a forma como o pai dela me atacou sem motivo nenhum. Ela me disse que era tudo minha culpa porque eu teria dado um olhar errado para o pai dela e que fui eu quem causou a briga. A partir daquele dia, ela nunca mais falou comigo. Eu tentei entrar em contato, mandar mensagens, mas ela nunca respondeu. Senti muita falta dela e achei que tinha perdido uma amiga muito especial, mas então percebi que, na verdade, ela não era uma amiga que valia a pena. Foi doloroso aceitar, mas às vezes há pessoas que não merecem nossa amizade. Eu entendo que ele fosse o pai dela, mas me culpar pelo ataque que ele me fez sem nenhum motivo, no qual eu poderia ter morrido, foi demais. Eu consegui um novo emprego no turno da noite. Era minha primeira vez, pois eu já tinha um trabalho diurno, então só estava fazendo isso para ganhar um dinheiro extra. Eu morava perto, então não me custava nada ir até o aeroporto à meia-noite. Meu trabalho era limpar o chão e os banheiros e verificar se tudo estava funcionando corretamente. Não eram mais do que algumas horas de trabalho, então não pensei que ficar sozinho naquele lugar enorme naquela hora seria a coisa mais assustadora que já tinha me acontecido. Cheguei ao aeroporto por volta da 1h da manhã. O gerente, que parecia sonolento, me entregou as chaves e disse: "Tudo está pronto na entrada do banheiro, volto às 4h. Você tem uma lanterna?" Ele perguntou. "Sim", eu respondi. "Então, não se preocupe, é só ligar o interruptor quando precisar." Depois que ele saiu, fui para a sala de espera para começar a limpeza. Estava tudo tão quieto que eu conseguia ouvir meus próprios passos ecoando. Quando cheguei na área central, acendi as luzes e me vi cercado por um grande espaço vazio. Comecei a esfregar o chão enquanto olhava pela janela, onde os aviões estavam estacionados, quase como estátuas. Estava tão perdido nos meus pensamentos que, de repente, ouvi uma risada de mulher quebrar o silêncio. "Tem alguém aí?" "Você não pode estar aqui sem permissão", eu disse, olhando ao redor, mas não vi ninguém. Achei que minha mente estava pregando uma peça em mim. Concentrei-me novamente na limpeza, mas depois de um tempo, ouvi uns passos pesados correndo da direção dos banheiros. "Ah, deve ser algum morador de rua que entrou aqui", pensei. Então decidi ir verificar, mas de repente as luzes se apagaram. "Que diabos?", eu gritei, sentindo o coração disparar. Tirei minha lanterna. Quando iluminei o canto do banheiro, vi uma mulher de estatura média com cabelo preto longo. Ela estava de costas, então não podia ver o rosto dela. "Com licença, moça, você não pode estar aqui", eu disse, minha voz tremendo mais do que eu queria admitir, e a segui até o banheiro, pensando que poderia ajudá-la a sair. O banheiro do aeroporto era um padrão, com uma parede cheia de espelhos e cabines. Pensei que a mulher tivesse entrado em uma das cabines, então falei suavemente: "Por favor, saia, eu não quero confusão." Mas não houve resposta. Nesse momento, senti uma sensação estranha, como se o ar estivesse carregado com algo sombrio. A mulher simplesmente não saía, então esperei alguns segundos, iluminando a escuridão com a minha lanterna. Decidi verificar cada cabine, abrindo uma por uma com o coração acelerado. Mas quando cheguei à última, o terror me dominou. Não havia ninguém lá, só eu na escuridão gelada. "Estou ficando maluco?", pensei. Então joguei água no rosto para me despertar. Olhei para o meu relógio e já eram 2h da manhã.
Achei que ainda tinha muito trabalho pela frente, mas a tensão no ar era palpável. Não conseguia me livrar da sensação de que algo estranho estava acontecendo. Fui procurar o interruptor para acender as luzes, mas meus pés pareciam grudados no chão. Foi quando me lembrei de que estava limpando. Vi, então, as marcas de sangue no chão e um suor frio começou a escorrer pelas minhas costas. Isso não pode estar acontecendo, pensei, assustado. Decidi que era melhor ligar para o gerente, mas quando tirei meu celular, não tinha sinal. Com a mão tremendo, acendi novamente a lanterna e segui as pegadas de sangue que levavam para o outro lado do aeroporto, sem saber o que estava acontecendo. O sangue estava tão espesso que as marcas estavam perfeitas, como se alguém tivesse pintado. Caminhei até a grande sala de espera, com vários balcões, e um corredor estreito que terminava em o que parecia um porão. As pegadas pararam bem em frente à porta do porão. Justo quando estava em dúvida sobre entrar ou não, ouvi uma respiração pesada do outro lado da porta. Quem está aí? É melhor sair agora ou eu vou ter que fazer isso sozinho, disse. Mas antes que eu terminasse a frase, a porta se abriu com um rangido, criando uma fresta através da qual só conseguia ver a escuridão. Mas ninguém saiu. Iluminando o espaço com a lanterna, vi um grande olho me encarando das sombras, uma pupila pequena, e dele caía uma lágrima de sangue. Fiquei paralisado. Meu coração parou quando vi aquele olho me observando, e só consegui pensar no terror de estar sozinho naquele aeroporto. Eu tinha trancado as portas depois que o gerente saiu, então não havia como mais ninguém estar ali. Então quem era aquele estranho do outro lado? De repente, uma mão fina, com dedos ossudos, apareceu pela fresta. Os dedos começaram a me chamar enquanto o olho horrível continuava me observando. E então ouvi a risada daquela mulher de antes. O chão do porão parecia abrir com uma força que eu não conseguia ver. Eu só queria gritar e sair correndo, mas naquele momento, um grito de arrepiar os ossos ecoou por toda a sala e todas as janelas se estilhaçaram em 1000 pedaços. Nunca tinha ouvido tanto vidro quebrar de uma vez. Eu me joguei no chão e cobri minha cabeça com as mãos, gritando por ajuda. Não sei quanto tempo passei naquela posição, mas estava paralisado de medo. Então, de repente, um vento gelado acariciou minha pele, como se alguém estivesse bem ao meu lado. Abri os olhos e me deparei com uma mulher que me deu arrepios. Ela estava tão perto que eu podia sentir o seu hálito gelado no meu rosto, e seu rosto estava tão danificado que ela só tinha um olho, o outro tinha desaparecido, e o sangue escorria pela cabeça dela. Ela me encarava. Tentou falar, mas só saiu um gemido distorcido da sua boca. Eu estava tão petrificado que esqueci como gritar. Então, um sorriso aterrorizante apareceu no seu rosto. Eu vi o sangue e os dentes dela manchados de sangue. De repente, ela me tocou com o dedo quebrado e tudo ficou preto. Alguém jogou água no meu rosto enquanto chamava meu nome. Eu abri os olhos aos poucos e me vi deitado no chão, um pouco confuso. Pensei que devia ter desmaiado. Era o gerente que me ajudou a me levantar e me perguntou o que tinha acontecido. Eu não consegui dizer nada porque meus olhos vasculhavam o lugar. E percebi que as janelas estavam intactas, as marcas de sangue tinham desaparecido e a mulher também havia sumido. Eu sabia que ele não acreditaria em mim. Então me lembrei de que eu ainda tinha que limpar. Com muito esforço, consegui terminar meu trabalho enquanto ele ficava ao meu lado, preocupado. Nunca mais voltei para aquele aeroporto durante a pandemia, e não quero ficar sozinho em um lugar assim de novo. Não sei quem era aquela mulher, mas já ouvi histórias sobre aeroportos assombrados, onde as almas de passageiros falecidos vagam pelos corredores após o anoitecer, procurando uma chance de viver novamente. Ainda bem que não fui atrás dela no porão. Não quero nem imaginar o que poderia ter acontecido se eu tivesse. Na época em que isso aconteceu comigo, eu morava em Denver, Colorado. Mas naquele fim de semana, decidi fugir para São Francisco para passar o fim de semana, já que alguns amigos organizavam um festival de música anual em um bar de motoqueiros perto de Big Sur, algo bem menor do que o Coachella e eventos semelhantes. A maioria das pessoas que vai para lá também são músicos, então todo mundo se conhece, e a gente só fica bebendo durante 3 dias seguidos.
No final, você precisa de pelo menos uma semana para se recuperar. Mas é uma experiência muito boa. Então, naquele dia, eu estava voltando para o Colorado com uma ressaca enorme, me sentindo miserável e completamente exausto. Tinha um voo de São Francisco para Chicago e depois uma conexão rápida para Denver. Eu estava sentado no assento da janela, no lado esquerdo, onde havia apenas 2 lugares, e ao meu lado, no assento do corredor, estava uma mulher de meia idade, bem comum, a típica mãe do Colorado. Tivemos uma conversa educada por alguns minutos, mas eu só queria me encolher contra a parede e dormir. Depois da decolagem, coloquei os fones de ouvido e comecei a assistir a um filme no meu iPod até adormecer durante a exibição. Eu achei que percebi ela tentando olhar por cima do meu ombro para assistir ao filme também. Então, murmurando algo como: ótimo, só me ignora. Isso aconteceu mais algumas vezes, mas eu me convenci de que estava apenas interpretando mal a situação. Eventualmente, vi ela rabiscando furiosamente nas margens de um velho livro encadernado em couro. Eu dava olhadas de canto e percebi que o livro estava cheio de rabiscos ilegíveis em quase todas as margens. Era um livro de Alcoólicos Anônimos. Pensei comigo mesmo: é só alguém com alguns problemas. Então relaxei e finalmente consegui dormir. Acordei justamente quando estávamos pousando, e as pessoas de Denver começaram a deixar o avião. Mas a mulher ainda estava sentada lá, sem pressa de pegar suas coisas ou se preparar para sair, só sentada ali, escrevendo em seu livro, enquanto eu lutava contra a ressaca e estava de mau humor, sem paciência nenhuma. O tempo foi passando. Chegou a hora de todos se moverem para o corredor, mas ela ainda estava sentada ali, sem fazer nada, com as linhas atrás de nós começando a avançar. Decidi falar com ela. Ei, eu tenho uma conexão para pegar, então preciso que você se mova, apontando para o corredor. Ela riu, balançou a cabeça e me olhou dizendo: não, você não vai a lugar nenhum. Fiquei sem palavras e confuso, pois meu cérebro não estava funcionando bem naquele dia, e essa mulher me deixou perplexo com essa resposta. Eu garanto que estou indo a algum lugar. Eu estou saindo desse avião agora, respondi. Ela balançou a cabeça novamente e disse: mas você me prometeu que nunca me deixaria. Nesse momento, as pessoas que estavam saindo do avião também começaram a olhar para a nossa conversa com descrença. Fiz contato visual com algumas delas, como se dissesse: vocês acreditam nisso? Quando saímos da fila, eu falei: olha, eu não sei o que está acontecendo com você, mas não estou a fim de lidar com isso. Eu preciso ir. Ela suspirou e disse: bem, acho que tenho que ir com você. E naquele momento, ela se levantou, deixando sua bolsa, seu livro e todas as suas coisas no avião. Ela me seguiu pelo túnel, pelo terminal e subiu as escadas rolantes. A mulher estava bem atrás de mim, sorrindo como se nada tivesse acontecido. Eu estava andando rápido, mas ela estava colada nos meus calcanhares. Não falei nada no começo, enquanto minha mente só repetia: por quê? De todos os dias, isso está acontecendo comigo hoje. De todos os dias. Eu simplesmente não queria lidar com essa situação estranha ou com o jeito que estava me sentindo. Finalmente, cheguei à sala de espera de Montreal para a conexão, e ela se juntou a mim com aquele sorriso de sempre. Foi quando eu disse: ok, sério, por que você está me seguindo? A resposta dela foi algo como: porque eu te amo, e você me prometeu que nunca me deixaria. Ela riu nervosamente e olhou para os estranhos que estavam esperando o trem, que agora me olhavam como se eu fosse um bandido. Então, eu decidi esclarecer em voz alta: não, eu não prometi nada. Não faço ideia de quem você seja. Quando o trem chegou, eu entrei. Claro, ela me seguiu tentando pegar minha mão enquanto eu me movia pelo vagão de Montreal. Enviei uma mensagem para a garota com quem eu estava saindo sobre o que estava acontecendo e o quanto aquela mulher estava me assustando. Mas meu celular morreu com 1% antes que eu pudesse receber uma resposta. Comecei a me sentir bem aterrorizado por ela. Os olhos dela estavam completamente vazios, sem nada além de um vazio em seu olhar. Ela não pescava sequer uma vez, e o sorriso inabalável dela me deu uma sensação péssima. Como se a qualquer momento ela pudesse explodir e fazer algo contra mim.
me atacar ou me morder, sei lá. Ela era uma mulher aterrorizante. Continuava tentando pegar minha mão e me perseguia pelo vagão do trem. Gritei para os outros passageiros: eu não faço ideia de quem essa mulher seja. Alguém pode me ajudar ou algo assim. Mas só recebi silêncio. Acho que ninguém estava interessado em se envolver na minha crise. Eu comecei a sentir como se estivesse ficando louco, fazendo declarações estranhas em um trem cheio de estranhos. Essa mulher maluca também estava me fazendo perder a cabeça. Finalmente, chegamos ao outro terminal, e eu quase corri até minha porta. Mas ela ainda estava atrás de mim, dizendo coisas como: você não vai escapar de mim. Eu estava realmente estressado e muito com medo dessa mulher maluca. Quando finalmente cheguei à porta, passei um momento olhando para a multidão e vi uma mulher com um uniforme de policial. Foi como ver Jesus Cristo. Me aproximei dela e perguntei: com licença, você é segurança ou policial? Ela percebeu a mulher, mas apenas balançou a cabeça. Enquanto isso, todo mundo na multidão tentava nos ignorar o máximo possível. Eu estava desesperado, esperando que essa mulher fosse policial, mas no final, eu nem sabia o que ela era. Você ficaria surpreso com a dificuldade de encontrar segurança ou polícia quando você realmente precisa. Finalmente, me aproximei do balcão e interrompi um policial que estava lá. Fiz o possível para manter a calma, tentando sorrir nervosamente e disse: oi, policial, escute, essa mulher ao meu lado, eu não faço ideia de quem ela é, e ela está me seguindo há um tempo. Ambos os policiais riram, e o homem disse algo como: uau, umas férias longas, né? Como posso ajudar? A mulher maluca riu com eles e revirou os olhos, como se fosse óbvio que aquilo não fosse grande coisa. Eu ri nervosamente, balancei a cabeça e repeti: não, sério, eu não faço ideia de quem ela seja. Finalmente, eles perceberam o desespero nos meus olhos e a seriedade na minha voz, e os sorrisos desapareceram. Podemos ver seus cartões de embarque? Eu entreguei o meu, e ela tirou o dela do bolso. Continuei explicando que ela tinha perdido sua bolsa no voo anterior. Os agentes começaram a conversar entre si, ignorando a mulher, que ainda tentava segurar minha mão pela enésima vez. Eles fizeram algumas ligações rápidas em voz baixa e depois voltaram até mim. Venha conosco, disseram, me levando por uma porta e deixando a outra fechada para minha perseguidora. Eles me colocaram no avião cerca de 10 minutos antes do resto dos passageiros, e um fluxo de funcionários entrou para oferecer desculpas. Quando os outros finalmente começaram a embarcar, todos me olharam com uma mistura de simpatia e confusão. O homem que se sentou atrás de mim me perguntou: ei, o que foi aquilo? Eu dei uma versão resumida, e ele me disse que a mulher havia colapsado completamente, gritando para ele e arrancando os próprios cabelos até que a levassem embora algemada. Você realmente não a conhecia? Não, respondi, e ele apenas assentiu. Nunca mais ouvi nada sobre essa mulher. Eu ainda me pergunto o que diabos estava se passando na cabeça dela. Quase não contei essa história para meus amigos porque parece tão maluca. Nunca recebi mais informações sobre o incidente ou descobri quem ela era ou porque ela achava que eu tinha prometido algo, muito menos amor eterno. Até hoje, quando penso no olhar dela e como ela disse: você me prometeu que nunca me deixaria, sinto um arrepio. É uma experiência realmente estranha. E embora não envolva assassinato ou ver um fantasma, essa experiência foi muito assustadora para mim. Até hoje fico nervoso sempre que penso nisso.